Olá, com grande satisfação que o Laboratório Gross traz o projeto Nucleotídeos em Neurologia. Nesse primeiro episódio, trazemos uma entrevista com o consagrado e renomado professor César Andraus, atual diretor do Instituto de Neurologia Deolindo Couto, aqui da UFRJ. Olá, Maurício. É um prazer muito grande tê-los aqui no Instituto de Neurologia e a gente poder divulgar um pouco das atividades que a gente exerce neste, que é um dos hospitais do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que se dedica especialmente a doenças neurológicas e neurociências. Quem é o professor César Andraus? Eu sou um médico neurocirurgião formado aqui pela UFRJ, com residência, mestrado e doutorado na UFRJ. Trabalhei muitos anos como médico neurocirurgião em vários hospitais públicos aqui do Rio e do interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, São José dos Campos e Taubaté. Durante 27 anos, exerci atividades como médico neurocirurgião de emergência do Hospital Municipal da Vila Industrial, em São José dos Campos, um dos maiores centros de trauma do eixo Rio-São Paulo. E há alguns anos surgiu a oportunidade de concorrer a diretor do Instituto de Neurologia, que é uma instituição que a gente muito honra e muito luta para que ela seja cada vez melhor. E há 3 anos eu estou como diretor. Nós temos procurado reativar muitas atividades da instituição. Hoje o Instituto de Neurologia tem os seus ambulatórios funcionando em neurologia, em subespecialidades neurológicas. Nós temos um setor de fonoaudiologia ligado à Faculdade de Medicina e à Faculdade de Fono em pleno funcionamento, Faculdade de Fisioterapia. Nós temos a residência médica em neurologia, que é uma das mais antigas do Brasil. E todas as atividades são contratualizadas com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e todo o atendimento é 100% SUS. Professor César, o senhor poderia comentar um pouco da história do Instituto Deolindo Couto? O Instituto de Neurologia da Universidade do Brasil, que depois passou a ser chamado Instituto de Neurologia Deolindo Couto, que é o nome do seu fundador, ele tem uma história muito rica. Ele surge da percepção do fundador de que a neurologia precisava se expandir, numa época em que as grandes universidades criaram seus institutos neurológicos. O professor Deolindo convenceu a cátedra da Clínica Médica e o Congresso Nacional para conseguir verba própria e criar um instituto que durante as décadas de 50, 60 e parte da década de 70 foi um dos maiores centros de formação e de atividades neurológicas e neurocirúrgicas do Brasil. Aqui foram formados as pessoas que depois, por todos os lados do país, foram os difusores e os grandes criadores da neurologia e da neurocirurgia em todo o Brasil e América do Sul. Então ele tem uma história muito rica. Todo médico que viesse à cidade do Rio de Janeiro, então capital do país, era uma obrigação vir conhecer o Instituto de Neurologia, e a gente tem livros que atestam depoimentos de verdadeiros cientistas em neurociências famosíssimos, de todas as síndromes possíveis, e eles descrevem elogios da organização, da forma como funcionava, porque era uma instituição padrão que honrava realmente o Brasil. A gente está trabalhando para que a gente possa crescer e novamente ter grandes atividades, em parte na década de 70, no final da década de 70, quando a Universidade Federal inaugurou o Hospital do Fundão, boa parte das atividades do Instituto foram levadas para o Hospital Universitário e houve um esvaziamento dentro de uma política que pretendia levar todos os hospitais centralizados. Mas o Instituto continua a exercer as atividades dele, atendendo a área programática em que ele está inserido, com essas atividades associadas à Secretaria Municipal de Saúde. Então, está em pleno funcionamento. Professor César, quais são os principais tipos de atendimento aqui do Instituto? O Instituto de Neurologia ele tem um ambulatório muito rico em doenças neurológicas, com subespecialidades nas doenças neurodegenerativas, como a demência, a doença de Alzheimer,
a doença de Parkinson com distúrbios de movimento. Nós temos grupos de trabalho com distúrbios de movimento para tratamento. A maioria dos pacientes vem pela Secretaria de Saúde, via CISREG, mas nós já temos um pool de pacientes que acompanham aqui há décadas. Nós temos tratamento especializado em esclerose lateral amiotrófica, em epilepsia, em cefaleias, na verdade, nas grandes áreas neurológicas. Nós temos um setor de fisioterapia e fisioterapia especializada em neurologia. Nós temos a fonoaudiologia também com ambulatórios para crianças, para os vários distúrbios fonoaudiológicos. Nós temos um setor de imagens com tomografia de boa qualidade, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, exame de líquor e atividades de internação hospital-dia, principalmente no sentido de uso de medicamentos para doenças imunológicas, para doenças que precisem de uma determinada medicação especial. O paciente fica durante o dia, é liberado no final da tarde, no outro dia, se for o caso, ele volta novamente. É o hospital-dia que nós chamamos. Professor César, o que o senhor comentaria das últimas décadas, os principais avanços dentro da neurologia e da neurocirurgia? Olha, as neurociências, elas tiveram, na verdade, uma grande revolução nos últimos 30, 40 anos. A gente teria que chamar a atenção a questão da neuroimagem, que no final da década de 70 e 80, depois com a tomografia e a ressonância, permitiram que pela primeira vez o cérebro humano ou o interior da medula espinhal pudesse ser visto, entendido, sem precisar que se abrisse. Então, as imagens de tomografia e depois de ressonância, elas geraram uma revolução em neuroimagem e na compreensão e no diagnóstico de muitas doenças neurológicas. Mas, além disso, nós tivemos a revolução da neurogenética, hoje, com todo o mapeamento do DNA humano, do estudo da nossa riqueza genética. Você tem hoje grandes quantidades de doenças neurológicas que se conhecia a história, a evolução, você hoje associa a determinadas marcações e marcadores genéticos, e isso é uma revolução que pretende, nas próximas décadas, permitir que a gente tenha verdadeiros marcadores para patologias, conheçamos o erro que ocorre nessa alteração genética e a grande possibilidade de poder intervir no sentido de prevenir a doença ou de controlar a evolução da doença. Em neuroimunologia, na esclerose múltipla, nós realmente vivemos grandes períodos de aquisição de conhecimento que poderão se tornar no futuro a possibilidade de medicamentos terapêuticos ou a possibilidade de mudar a evolução natural de muitas dessas patologias. A gente passou a saber muito mais coisa, passou a entender muito mais coisa, mas, na verdade, ainda falta muito a conhecer. Por exemplo, a pandemia, que nós jamais imaginávamos há alguns anos atrás que pudesse se repetir 100 anos depois da grande pandemia de 1918, ela foi uma grande fatalidade, teve uma evolução fulminante, muito se fez, mas os resultados ainda foram muito tristes. Então, a gente tem muito conhecimento, mas ainda falta muito a adquirir. E isso reforça a importância da gente ter institutos como esse nosso, outros hospitais bem montados, bem aparelhados, com pessoas pesquisando, fazendo ciência, porque é só assim que a gente vai poder compreender melhor as doenças e poder descobrir novos conhecimentos e permitir que a vida possa ser melhor nas próximas décadas. Perfeito. Professor, quais são as principais linhas de pesquisa hoje do Instituto? Eu fui dar uma olhada, nós temos hoje 28 linhas de pesquisa aqui no Instituto, muitas são ligadas a trabalhos da graduação, com a fonoaudiologia, com a fisioterapia, mas nós temos linhas de pesquisa em desenvolvimento de medicamentos, em esclerose lateral amiotrófica,
E nós temos uma grande pesquisa ligada à Universidade de Oxford, e que é um trabalho de alguns países, como África do Sul, Uganda, Quênia e a Inglaterra, entre outros, no sentido de compreender melhor a epilepsia, tentar formas de se diagnosticar as pessoas, principalmente nos países pobres, que têm dificuldade de acesso aos médicos. Existem países na África que têm 50 milhões de pessoas e tem apenas um médico neurologista. Então, e todas as pessoas, mesmo nesses países pobres, têm acesso, por exemplo, ao celular. Então, esse trabalho ele visa buscar criar apps em que você consiga responder algumas perguntas previamente muito bem estudadas, com o uso da inteligência artificial, você conseguir detectar se aquela pessoa tem alguma probabilidade de realmente ter epilepsia. Eles estão desenvolvendo capacetes que também com inteligência artificial vão ter softwares que vão detectar, ficando aquele capacete por algumas horas com aquela criança ou com aquela pessoa, detectar a presença de alterações elétricas que realmente indicam a grande possibilidade de ter epilepsia, e aí esse paciente poder ser devidamente estudado, diagnosticado o subtipo de epilepsia e fazer um tratamento adequado, fornecendo medicações. Hoje se sabe que existem mais de 50 milhões de pessoas no mundo, a maioria nos países mais pobres, que têm epilepsia e que não sabem nem tratam a epilepsia. Então, esse é o nosso trabalho ouro aqui no Instituto e que está sendo muito bem encaminhado. Perfeito, professor. Muito obrigado. Queria parabenizar aí o belo trabalho à frente do Instituto, uma grande honra para o Laboratório Gross e uma grande honra aí para a medicina nacional. Muito obrigado pela sua presença no projeto. Muito obrigado, é um prazer e a gente espera que seja útil, que essas poucas palavras possam estimular aos residentes, aos médicos, a lerem mais, a se dedicarem às patologias, a prestarem atenção nos seus pacientes, porque às vezes num simples atendimento, num local longínquo, pode estar a resposta para doenças que nós não conhecemos. Muito obrigado.